Olá pessoal, eu sou o presbítero Samuel e nós estamos com a série maravilhosa falando das 5 lições que podemos aprender com a trajetória de José no Egito, de como Deus transformou os sonhos de José em um grande propósito que preservou a sua vida e também da sua família e de outras nações, graças ao propósito que Deus tinha na vida de José naquele lugar. E nós iremos aprender que o tempo de Deus na nossa vida é perfeito. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você deixe o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que você não perca essa série maravilhosa que nós estamos fazendo sobre José. E o texto básico que nós vamos usar se encontra lá em Gênesis capítulo 40, verso de número 14 e 15, que diz assim a palavra do Senhor. Porém, lembra-te de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso comigo e fale ao meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. E aqui nada fiz para que me impusesse nesta masmorra. Quando José se vê dentro da prisão por causa da mulher de Potifar, que distorce o cenário e a história, fazendo com que o seu marido Potifar acreditasse que o maior vilão é José, que ele é o traidor e ele que está desonrando a sua família. José é colocado na prisão injustamente, mas ali a palavra do Senhor diz que Deus era com José, de forma que José achou graças aos olhos do carcereiro, que logo coloca para que ele viesse cuidar dos prisioneiros. Certo dia está diante do copeiro e do padeiro que servia a Faraó. Os dois têm um sonho no mesmo dia. O copeiro resolve contar o seu sonho para José, que logo interpreta, dizendo que depois de 3 dias ele seria restituído o seu cargo e ele serviria a Faraó. Quando o padeiro ouve a interpretação de José em relação ao sonho do copeiro, que era bom aos seus olhos, resolve também contar os seus sonhos. Porém, diferente do copeiro, o seu sonho não era tão bom, porque depois de 3 dias ele seria condenado e morto por Faraó. José, sabendo que aquele copeiro estaria diante da autoridade máxima do Egito, pede para que ele viesse lembrar de José e viesse interceder por ele para que ele pudesse sair daquela prisão. Mas a palavra do Senhor diz que o copeiro se esqueceu de José. José passa 2 anos na prisão, mas a sua vida teria uma reviravolta extraordinária no tempo de Deus, querido. Um certo dia, Faraó tem 2 sonhos, a qual inquieta o seu coração, porém os sábios, os magos da sua época, ninguém podia interpretar os seus sonhos. É aí que entra o copeiro que se esqueceu de José durante 2 anos. Ele veio lembrar que um hebreu que está preso tem o dom de interpretar sonhos, e como ele interpretou o seu sonho e o do padeiro com grande maestria e eficácia, Faraó logo manda chamar José para interpretar o sonho de Faraó. E é sobre isso que nós iremos falar, de como Deus permitiu com que o copeiro se esquecesse por 2 anos de José naquela prisão. De como José passou aquele período dentro daquela prisão injustamente para servir a um grande propósito de Deus. O tempo de Deus chegou para José de uma forma extraordinária que nem mesmo José poderia compreender, porque José foi traído pelos seus irmãos, jogado naquela prisão injustamente por causa da mulher de Potifar, foi esquecido durante 2 anos pelo copeiro, agora está diante de Faraó para interpretar os seus sonhos. José saiu daquela prisão não por intermédio apenas do copeiro, e sim pela permissão de Deus, porque Deus estava agora se voltando em favor de José para cumprir o seu propósito. Porque chegou o tempo de Deus realizar o propósito que ele tinha na vida de José naquele lugar. José não ia sair daquela prisão apenas para ficar livre ou voltar para a casa de Potifar. Deus tinha algo maior e melhor para José.
Através da interpretação do sonho de Faraó, o Faraó constitui governador do Egito. Ele sai da prisão para se sentar no trono. Ele sai de uma pessoa humilhada para uma pessoa honrada. Ele sai de esquecimento e vergonha para ser honrado pela sua fidelidade e pela sua integridade diante do Senhor. Ele sai da prisão para cumprir um propósito de Deus. Tudo isso, querido, houve um tempo pelo qual o Senhor estava moldando a José, estava tratando, moldando e capacitando José para um grande propósito que ele tinha na sua vida. Todo propósito de Deus tem processos, ainda que seja doloroso, ainda que a gente passe por aflições, meu querido, há um processo que Deus está nos moldando, nos ensinando e nos capacitando para nós viver o melhor de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito nas nossas vidas. Assim como o autor do Eclesiastes, capítulo 3, diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Paulo diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Deus realizou o seu propósito na vida de José no tempo de Deus. José achava que ia sair por intermédio do copeiro naquele momento, naquela hora, naquelas circunstâncias. Quando o copeiro saísse da prisão, certamente o copeiro mostraria bondade à sua vida. Mas José teve que esperar mais 2 anos para então Deus realizar o seu grande propósito em sua vida. Tem circunstâncias nas nossas vidas que a gente olha para o deserto, para a tempestade, para o vale que estamos vivendo e a gente não encontra uma situação imediata para a circunstância que nós estamos enfrentando. E aí surgem vários questionamentos como: por que Deus está permitindo eu passar por isso? Por que para mim tudo é mais difícil, quando para os outros tudo parece ser mais fácil? Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não me livra logo dessa situação? Por que Deus não me tira desse vale? Por que Deus não muda a minha história? A gente começa a surgir indagações. O que é interessante nós notarmos, meu querido, é que Deus permitiu e agiu na vida de José por intermédio de várias situações difíceis. José não teve uma vida fácil, mas Deus sempre esteve com ele. José passou por aflições, mas Deus estava moldando e capacitando José. O que eu quero dizer para você hoje, meu querido, é que este vale, esta luta, essa adversidade que outra hora você acha que é mais difícil para você, é Deus agindo no meio da sua adversidade para te moldar, para te capacitar para algo grande que Deus tem para a sua vida. Então, não fique apegado à situação difícil que você está vivendo, porque o tempo de Deus vai chegar na sua vida também. Da mesma forma que Deus mudou a história de José para que José pudesse viver o propósito de Deus, Deus também irá fazer na tua vida, na tua história. Enquanto o tempo de Deus não chega na tua vida, continua adorando, servindo, sendo perseverante, resiliente, firme na fé, querido, porque o tempo de Deus vai chegar na tua vida e você vai contar como Deus foi bondoso e misericordioso, te tirando dessa situação para você viver um grande propósito que Deus tinha preparado para a sua vida. E se você gostou muito dessa palavra, eu peço para que você compartilhe para mais pessoas esta lição que nós aprendemos sobre a vida de José. E que o tempo de Deus chegue na sua vida com muita graça para cumprir o propósito de Deus em sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.